Após a inoculação das torinhas, elas devem ser colocadas em pilhas, dessa forma. Nós colocamos camadas de 5 a 6 torinhas e elas são colocadas umas longitudinalmente e outras transversalmente. E assim vai formando como se fosse uma fogueira. Esse método aqui se chama Igeta, é um método japonês, em que essas pilhas elas ficam úmidas, abrigadas do sol, durante todo o período de incubação. Esse período de incubação nada mais é que o período de crescimento do micélio do cogumelo, que é aquela semente que nós colocamos ali, que ele vai começar a crescer dentro dessa torinha de madeira de eucalipto e vai começar a digerir, a se alimentar desse material. Esse período todo, ele dura em torno de 12 meses, é o período de incubação. A partir disso, o cogumelo que está aqui dentro, ele vai ter energia suficiente para produzir os corpos de frutificação. E aí começa a nossa produção. É importante se ater que após montadas as pilhas, que nós podemos determinar quantas torinhas vai ter por pilha, de 70 a 100 torinhas é o que normalmente se usa cada pilha dessas, você deve molhar elas todos os dias. Então a irrigação tem que existir, seja com uma mangueira ou com um sistema de irrigação automática que ligue aqueles conjuntos de aspersores todos os dias no mesmo horário, para que possa molhar esse material e mantê-lo úmido. Não é para manter encharcado, extremamente úmido, mas é manter uma certa umidade para que as torinhas não sequem demais. Dessa maneira, empilhadas, elas vão ficar por 12 meses, mas a cada mês nós devemos desmontar essas pilhas. Como vocês podem ver, as pilhas de torinhas não são colocadas no chão, elas são empilhadas em cima de tijolos ou algum suporte que não as deixe em contato com o solo. São colocadas separadas uma das outras para haver uma ventilação, o ambiente tem que ser ventilado para que não desenvolvam fungos competidores. E também devemos ter um local para poder a cada mês tombar essa pilha, ou seja, ela está dessa forma, mas daqui a 30 dias, essas torinhas que estão aqui em cima, elas vão descer. Elas vão compor a parte inferior de uma nova pilha que vai surgir aqui onde estou. Então esse giro de torinha, de pilha de torinhas, é feito todos os meses para evitar que estrague-se a casca, que elas comecem a uma prejudicar o desenvolvimento da outra. Cerca de 30 até 60 dias, dependendo do clima, após a semeadura e mantido esse ambiente agradável e úmido, você começa a perceber umas digitais, que são essas marcas que aparecem na lateral das torinhas. Essas marcas brancas que parecem digitais de dedo, elas são um indicativo de que o micélio está crescendo satisfatoriamente nas torinhas. Indica que tivemos sucesso na inoculação delas. Então, aparece inicialmente aqui no meio, é o início da colonização e ele vai levar aí seus 12 meses colonizando toda a torinha. Esse ambiente sombreado, no qual nós devemos colocar as pilhas de torinhas semeadas, é fundamental. Então é importante que o produtor escolha um ambiente que tenha uma floresta, que tenha uma vegetação que promova esse sombreamento com uma leve luminosidade e que ocorra essa ventilação constante. Podemos ter uma instalação como essa estufa também, que não pode ser transparente, tem que ser uma cobertura que não permita a entrada de raios solares, que também serve para nosso deslocamento das pilhas. 30, 40 dias aqui fora, mais 30, 40 dias lá dentro, e você vai ciclando essas pilhas de torinha conforme manda a técnica. Mas o mais importante desse processo todo é não esquecer de uma coisa. Cada pilha que for feita, por exemplo, fiz 70 torinhas semeadas, montei uma pilha, eu vou lá e coloco uma placa. No caso aqui, fizemos uma semeadura, terminamos nessa quantidade de torinhas. Já coloquei a placa número 4. Então, num caderno, nós anotamos por número a data da semeadura. E assim, quando for feito a quebra da dormência para que exista a indução da frutificação e aparecer os cogumelos, nós tenhamos uma sequência.
A primeira que vai estar pronta para produzir vai ser a número 1, depois a 2, a 3, a 4 e assim numa sequência sucessiva, para que você não venha ter prejuízos mais para frente por ficar trocando as pilhas, mexendo nas torinhas e vira um descontrole total. E você não vai poder ter uma programação de colheita semanal, quinzenal ou mensal, dependendo dos clientes que você tenha. Após um período então de 12 meses, cerca de 12 meses, em que a torinha fica nas pilhas, sendo umedecida para crescimento do micélio, então após esse período começam a aparecer os primeiros primórdios, ou seja, o cogumelo começa a desenvolver estruturas que rompem a casca e é um indicativo de que ele está adulto, ele está em época de reprodução. Então nós podemos começar, se numa pilha, na tua primeira pilha, número 1, começou a aparecer algum primórdio, é hora então de quebrar a dormência ou fazer a indução térmica, como nós chamamos, para que todas as torinhas daquela pilha comecem a produzir juntas. Então, como que se faz isso? A primeira coisa, detectado o momento de fazer a indução térmica ou a quebra de dormência, você vai pegar as torinhas e colocar numa espécie de uma caixa d'água. Aqui nós temos caixas d'água de 1000 litros, nas quais cabem 70 torinhas. Mas você pode fazer uma caixa de alvenaria, de pré-moldado. O importante é que seja um material duro, que aguente a pressão dessa madeira sendo tirada e colocada constantemente, que não vai quebrar. Não pode ser uma caixa de plástico. Tem que ser uma caixa d'água reforçada como essa e não pode ser uma caixa frágil. Então, consiste basicamente em pegar as torinhas que estão já saindo da pilha em ponto de produção, colocar dentro dessas caixas d'água, encher a caixa colocando pesos e colocar água ali dentro. Então elas ficam todas imersas. Elas ficam imersas na água por pelo menos 12 horas. Então a média de tempo que nós usamos no verão é em torno de 20 horas e no inverno 12 horas. Essa água ela deve ser mais fria que o ambiente, no mínimo 5 graus. Então, normalmente as nossas águas aqui dos sítios, elas são mais frias do que o ambiente. Então, normalmente não precisa adicionar gelo. Mas, se na tua região, tuas águas têm uma temperatura muito similar à temperatura ambiente, a água seja um pouco quente, o ideal é ter algumas garrafas PET com gelo dentro de um freezer e você coloca várias garrafas dessas com gelo aqui. Para que nesse excesso de umidade que vai ter na caixa, mais a indução pelo frio, devido a essa temperatura ser inferior, vai fazer com que despertem esses fungos e o cogumelo queira nascer. Se você não fizer essa indução, você vai ter uma produção muito baixa, vai nascer um ou outro cogumelo nas torinhas. Mas fazendo essa indução, você faz com que todos nasçam ao mesmo tempo. Então, após o período de 12 horas aqui dentro, você esgota essa água, retira as torinhas e elas vão estar encharcadas. Então, devido a estar encharcadas, elas estão muito frágeis, as cascas podem sair. Então é muito bom ter cuidado para não romper a casca das torinhas. E num piso duro de cimento ou num cepo de madeira, você dá uma pancada. Você deve dar uma pancada firme, fixa, dessa forma. Você bate de um lado, gira e bate do outro lado. Não vá bater muito forte que você pode romper a casca. Então uma leve batida dessa é suficiente para esse acordar, para esse despertar do cogumelo. Então basicamente essa é a técnica de indução por água e temperatura.